Muito bem. Todos estão também liberados? Sim. Tá bom, pessoal. Então, vamos deixar a pergunta. Estava quase acabando, faltou a última palavra, mas deu uma conclusão aí. O tom está diferente, mas eu consegui concluir antes de acabar o primeiro segmento. Vamos abrir agora o segundo segmento para perguntas, para dúvidas, de preferência em relação ao tema, mas, eventualmente, se não for do mesmo tema, também estamos aqui para responder. Vamos aproveitar a oportunidade para todos poderem fazer as suas perguntas e, na medida das possibilidades, nós vamos procurar respondê-las. Então, por gentileza, tenham a bondade. Alguma pergunta, pessoal? Shalom, Rabino. Oi. Oi. Tá dando para ouvir? Ô, Ravi, o áudio do senhor está fechado. Oi. Oi. Eu estava agora, 9 dias, eu viajei para a Argentina para o casamento do meu filho. Ele casou com uma moça argentina, né? Então, lá, os sogros do meu filho, eles fizeram uma declaração de amizade, né? E depois que eu fui embora, eles escreveram assim: nosotros te extrañamos mucho. E estranhar, em castelhano, significa ter saudades. Então, Gabriel, faz tempo que eu não ouço você. Eu te estranho mucho. Ah, sim. Rabino, no caso, Gabriel. quando houve... Oi, tá dando para ouvir? Estou ouvindo. Quando houve aquele caso que Moisés matou um egípcio, Sim. No outro dia teve uma briga. Sim. E um participante falou: vai desmatar como matou o egípcio? Como que Sim. ele sabia do ocorrido? Ah, boa pergunta. Porque o judeu que Moshe estava protegendo era um dos dois do dia seguinte, Datan e Aviram. Datan e Aviram. Eram aqueles dois judeus da tribo de Reuven que fizeram 1 milhão de problemas para Moshe durante os 40 anos de travessia do deserto até perecerem quando se abriu a terra num buraco circular. A terra engoliu ao Korah e toda a sua trempa. E foi todo mundo de embrulho, inclusive Datan e Aviram. Durante 40 anos, esses dois aí fizeram 1 milhão de problemas. Eles eram da oposição, do partido de oposição. Moshe falava azul, eles falavam vermelho. Moshe falava verde, eles falavam amarelo. Então, um dos dois era o judeu do dia anterior que estava sofrendo. Olha só como é ingratidão. Moshe, no dia anterior, salvou a vida dele, e no dia posterior, no dia seguinte, ele tentou comprometer Moshe. Segundo os nossos sábios, esses dois daí foram até o faraó do Egito, e deduraram Moshe. Eita! Pagaram o bem com o mal. Mais alguma pergunta? Oi, Ravi, boa noite, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia? Baruch Hashem, e você, tudo bem? Bem também, graças a Deus. Baruch Ô, Ravi, Hashem. em cima do tema aí que o senhor trouxe a aula hoje, eu já li alguns assuntos, parece que tem uma discrepância entre fé e confiança. A gente pode Sim. falar que a fé seria um nível mais baixo e a confiança um nível mais alto, né? Eu vi alguns rabinos falando que, mais ou menos, aí, talvez o senhor pode trazer um pouquinho a explicação, Então, que por divina... Sim, pois não, fala. que a confiança é a gente saber que tudo que acontece na nossa vida, independente seja bom ou ruim, é com a permissão de Hashem, né? Que, como se diz, tudo é para o bem.
E a fé... Isso não é confiança, isso é fé. Ah, tá. Confiança é algo... Vou explicar melhor. Isso que você acabou de falar não é confiança. Isso aqui é fé. Vou Entendi. te explicar um Se o pouquinho senhor quiser melhor, tá explicar bom? um pouquinho melhor. Ok. Claro. Eu vou te explicar. Antes de mais nada, por divina providência, você está fazendo a pergunta na semana da porção da Torá de Shemot. E alguns anos atrás, o Rebbe falou sobre confiança e sobre fé numa explanação exatamente dessa porção. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu e, um detalhe, confiança e fé. E exatamente por divina providência, ligado à pergunta do Gabriel, que te antecedeu agora. Exatamente naquela cena que o Rebbe começou a desenvolver o assunto de confiança e fé. O que aconteceu? Moshe, exatamente, Yosef Marmol, emuná e bitachon, fé e confiança. Moshe Rabbeinu, quando viu um judeu falando para o outro, você vai nos matar como você matou o egípcio no dia de ontem, Moshe temeu. E naquela hora que ele temeu, foram logo informar o Paró, e vieram os guardas do Paró em perseguição do Moshe. Ele teve que bater em retirada, ele foi embora do Egito, para voltar somente 40 anos depois. Por causa dessa cena, Moshe fugiu. Na verdade, ele retificou. Já vou explicar daqui a pouco que Moshe Rabbeinu retificou essa falha que Deus cobrou caro. O que aconteceu aqui? O Rebbe explica, justamente porque Moshe temeu, é que vieram os guardas do Paró em perseguição dele, porque ele tinha morto o egípcio. O que quer dizer isso? Naquele momento, Moshe Rabbeinu tinha que ter confiança em Deus. Mas talvez recompensa e castigo, talvez acabou o meu mérito, meu crédito. Isso aconteceu em outra cena também, com Yaakov Avinu, quando o patriarca Yaakov foi enfrentar seu irmão na volta à terra de Israel, seu irmão Esaf. Está escrito, é um dos psukim, um dos versos mais bonitos e profundos de Torá, Katolti Mikola Chassadim, Mikola Emet Asher Asita Imadi. Eu me diminuí, Deus, com todas as bondades e verdades que praticastes comigo. Me diminuí, me sinto pequeno. Ele quis dizer, em outras palavras, Hashem, meu cartão de crédito talvez estourou. Eu não estou controlando o limite de crédito, gastei muito, o Senhor me deu uma família numerosa, servos, assessores, riquezas, gado, rebanho, ouro, prata, pertences, o Senhor me deu tanta coisa, talvez acabou, meu mérito estourou o limite. Não. O que aconteceu como consequência desse pensamento errado do patriarca? Naquela noite, ele preocupado, no estado de vulnerabilidade da alma, ele lutou com o anjo a noite inteira, e o anjo o atingiu na sua coxa, no nervo ciático, por isso que o povo de Israel não come o nervo ciático. Este anjo era o anjo representativo, o representante de Esaf, e dizem nossos sábios que era o Satã, o anjo do mal, né? Então, ele criou um estado de vulnerabilidade e preocupação. E aí entra a confiança. O que significa confiança? Explica o Rebbe, baseado no texto de uma obra clássica da literatura rabínica chamada Rovot HaLevavot, as obrigações do coração, escrito pelo rabino, eu acho que é Bachye, ou Bachye, eu acho que é ele ou Rabi Yonah, não me lembro mais, é um desses aqui, é um sábio sefaradi medieval, que escreveu Rovot HaLevavot, acho que era Rabbeinu Yonah, se não me engano, e ele fala que os deveres do coração, além da fé, é a confiança em Deus. Qual é a diferença entre a fé e a confiança em Deus? A fé é sabermos que tudo é para o bem e que Deus
ele é o regente do mundo e que existe o sistema de recompensa e castigo. Tudo é para o bem, realmente é algo especial. Mas confiança vai além. O cara pode ser o maior bandido do mundo. O cara pode ser do PCC. O cara pode ser um pistoleiro profissional, um bandidão, um justiceiro que já matou mais de 100 pessoas. Injustamente, tirou a vida de 100 pessoas. Ele está agora no Arapuca. Ele foi cercado pela polícia de todos os lados. Aí ele vai para Deus e fala: Deus, eu confio no Senhor. Me tira dessa também. Por favor, dá um jeitinho na situação. Isso pode ocasionar um milagre e ele se safar de 45 policiais com carabinas armados até os dentes tentando pegá-lo. Mas, afinal das contas, ele é um bandidão. Ele merece morrer, cravado de balas. Ele matou tanta gente. Mas, segundo a Torá, se ele tiver confiança em Deus, uma certeza absoluta de que Deus é o suficientemente grande e piedoso para livrá-lo daquela situação, aquele bandido pode se safar daquela situação e Deus vai dar um jeitinho dele conseguir fugir de 45 policiais armados até os dentes. O bandidão que merece morrer cravado de balas. Pode ser que em outra ocasião Deus vai puni-lo, mas nessa ocasião não. Mas ele não tem mérito nenhum. Quem falou que ele não tem mérito nenhum? Mas ele não tem mérito nenhum. Ele só tem deméritos. Ele é uma alma totalmente complicada, uma alma obscura que tirou a vida de 100 inocentes. Como que ele vai ter a resposta divina? Muito simples. Na situação que ele estava na Arapuca, na armadilha, emboscada, cercada por 45 policiais da BOP, lá no Morro do Rio de Janeiro, ele começou a criar um mérito diferente, um mérito especial, diferente de todos os deméritos, tudo aquilo que ele fez de mal e negativo. Ele começou a fixar o seu pensamento. Quando ele era pequeno, ele frequentava a igreja, e lá o líder, lá o pastor, falou muito de Deus. E naquele momento de desespero, ele começou a pensar em Deus. Ele falou: Deus, por favor, eu me arrependo de tudo, coisa e tal. Eu sei que a minha ficha está totalmente complicada, comprometida. Eu mereço o pior. Mas, por favor, Deus, eu tenho confiança no Senhor. E eu tenho a certeza absoluta que o Senhor vai me livrar dessa. Ele acabou de abrir um novo canal. Mas ele é um picareta. Ele é um assassino em série. Ele matou 100 pessoas. Ele merece o pior. Ele merece que 45 policiais o cravem de bala. Naquela hora, ele teve confiança em Deus. Naquela hora, ele abriu um novo canal. Eu não sei se numa outra emboscada ele vai ter o mesmo destino. Pode ser que na próxima emboscada ele leve a pior. Mas nesse momento, ele vai conseguir se safar de 45 policiais armados até os dentes. Por quê? Porque ele teve confiança em Deus. O que quer dizer confiança? A certeza absoluta de que Deus vai responder ao pedido da pessoa. Mas ele sabe que ele não merece, ele sabe que ele merece o pior dos infernos, ele merece o pior dos sofrimentos, porque ele fez sofrer muita gente, além de ter tirado a vida de muita gente. Não tem problema. Ele sabe que Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Deus pode fazer o bem com pessoas que mereçam e, eventualmente, com pessoas que, de uma forma geral, não mereçam. Mas não tem que merecer para receber a resposta divina? Não merecem de uma forma geral, mas no aqui e agora, nessa emboscada, nessa armadilha, nessa arapuca, cercado, ele está pedindo e ele está tendo a certeza absoluta que Deus vai responder. Ele criou um canal aberto, ele abriu um novo canal. Pelo menos aqui agora, ele vai ter a resposta divina. Por quê? Porque nesse momento ele merece. Talvez daqui a 5 minutos ele não mereça.
talvez daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, ele não mereça. E ele não merece de uma forma geral. Mas nesse exato momento, ele concentrou o pensamento, as emoções e o coração dele com a certeza absoluta de que Deus vai responder ao pedido dele. Pronto. É o suficiente para ele conseguir se safar dessa. Vocês já viram muitas situações? Teve aquele... Aonde? A última situação foi aquele cara... Ele acabou sendo pego, mas ele fugiu de muitas emboscadas. Aquele... Como que era o nome? O maníaco de Goiás, lá, esqueci lá. Oi? Há uns meses atrás. Tinha um cara lá, um serial killer, depois descobriram que ele era um assassino de encomenda, né? Um pistoleiro em série que era encomendado pelos fazendeiros da região, sei lá o quê, para eliminar pessoas. Então, mas ele conseguiu se safar. Oi? É o Lázaro. É o Lázaro, exatamente. Até ele ser pego pela polícia, ele conseguiu se safar muitas vezes de emboscadas. Aí eu lhe pergunto, só porque ele era exímio? Só porque ele era polivalente? Só porque... Não, provavelmente, nessas outras ocasiões anteriores, ele resolveu se dirigir a Deus e pediu de todo o coração e com a certeza absoluta que ele seria salvo. Só que na última vez, talvez, ele não teve a mesma intensidade da alma ou a mesma certeza. Ele fraquejou espiritualmente. Aí ele foi pego e foi aí que levaram ele de bala e ele foi arrastado, como certos vídeos mostraram, foi jogado no camburão e os policiais deram um grito de vitória lá, coisa e tal. Mas isso eu quero dizer que a confiança em Deus não está só do lado do bem. A confiança em Deus está do lado de qualquer criatura, qualquer ser humano, não depende, independentemente de quem seja, porque Deus é infinitamente piedoso. Ele pode favorecer quem merece, ou pelo menos momentaneamente para quem não merece também. Moshe Rabbeinu, ele retificou a falha dele, porque segundo no Sefer Dvarim, no Deuteronômio, o último livro da Torá, está escrito que no Sefer Dvarim está escrito que Moshe fala que Deus o salvou da espada do Paró. Que espada é essa do Paró? Então explicam os Midrashim e o Talmud, explicam que os soldados do Paró conseguiram interceptar Moshe e que eles quando foram decapitar o Moshe com a espada, o pescoço de Moshe se transformou numa pedra rígida e, milagrosamente, a espada do seu soldado perseguidor egípcio se quebrou no pescoço do Moshe. Naquele momento, ele teve uma confiança em Deus incrível, que Deus ia salvá-lo. Ele retificou a falha de ter medo quando soube de que os soldados do Paró foram comunicados e que ele, em defesa de um judeu, acabou neutralizando um perseguidor mortal. Moshe Rabbeinu retificou. E Yaakov Avinu também retificou a sua falha quando ele confiou em Deus, em outra ocasião posterior, quando ele foi descer para o Egito, etc. Tem mais um detalhe, ele não se conformou com o falecimento do seu filho Yosef. Está escrito no Talmud que Deus decretou nos mundos espirituais que é da natureza humana acabar se consolando e esquecendo os entes queridos falecendo. Yaakov Avinu não se conformou e não recebeu nenhum consolo pelo falecimento de Yosef. Algo lá no fundo da alma dele dizia, não, ele vai reaparecer. Não, ele não morreu. Lá no fundo da alma. Por isso que ele não se consolou. E o que acabou acontecendo? Já que no fundo da alma dele algo dizia, e não, ele não vai se consolar com a perda do filho, e lá no fundo da alma algo dizia que o filho iria reaparecer. O que aconteceu na prática? Depois de 22 anos, o filho querido reapareceu. Foi algo da confiança da alma do Yaakov
mas lá no fundo da sua alma, que ele não se deixou consolar pela perda do filho. Como quem diz, eu não vou me consolar por alguém que lá no fundo da minha alma, eu sei que esteja vivo. Muito bom, pessoal. Então, estamos esclarecidos, quer dizer, a ideia de confiança é a plena consciência do sistema de Deus de recompensa e castigo, de fé. Fé é recompensa e castigo, que tudo é para o bem e que Deus atua sempre para o bem, mas confiança vai mais longe ainda. Confiança é que, além de tudo ser para o bem, Deus pode se revelar de tal forma que as coisas ocorram de forma que eu compreenda tudo o que está acontecendo. Nós queremos que Deus se revele totalmente e não se manifeste de uma forma oculta, sob forma de sofrimento, de desafios, de percalços e problemas. É claro que por trás dos desafios, por trás dos problemas, por trás dos percalços, nós devemos visualizar e vislumbrar Deus. E dessa forma, sabendo que tudo vem para o bem e com a certeza absoluta de que Deus vai acabar se revelando no desenrolar dos fatos, nos favorecendo na solução dos problemas. E o que acaba ocorrendo é que a gente acaba resolvendo cada um dos problemas da nossa vida, um por um, de forma a termos uma revelação maior de Deus. Ok? Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Obrigado, Thiago. Mais alguma pergunta, pessoal? Rav Shimon? Oi, Vânia, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Baruch Hashem. Quanto tempo, hein? Quanto tempo o senhor andou viajando aí, uai? Eu ando sumido. Muito sumida. Rav Shimon, até Sim. aproveitando o gancho do Tiago aí, porque a gente acha que a gente tem fé, né? E Sim. escutando a explicação do senhor, a gente vê que tem muitos níveis de fé que ainda a gente nem alcançou. A fé, ela pode até variar. E o senhor disse aí que a confiança ela não pode variar, né? E então, baseado nisso, tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu e que vem pedido a Hashem é porque a gente não exercita a nossa confiança ou não está agindo corretamente? Não é só, sim, uma excelente pergunta, agradeço desde já, mas não é somente exercitar a confiança e exercitar a fé. Assim como o corpo se alimenta de comida, senão ele vem definhar, a alma se alimenta de espiritualidade. As pessoas não têm fé, a não ser salvo raras exceções. Mas, via de regra, as pessoas não têm fé e confiança do nada. Elas precisam alimentar a sua fé e alimentar a sua confiança. A partir do nível de raciocínio que eu procurei explanar nessa presente ocasião, nós, escutando sobre essas ideias, podemos desenvolver um raciocínio. E o raciocínio é a fonte das nossas emoções. É um princípio básico da filosofia racídica, que a mente domina o coração e o intelecto é a fonte originadora das emoções. Nós queremos ter uma emoção boa e positiva, de fé e confiança em Deus, nós temos que alimentar tanto a nossa fé como a nossa confiança. Como nós alimentamos a nossa fé? O estudo, de uma forma geral, da Torá. Como nós alimentamos a nossa confiança? Não somente com o estudo da Torá de uma forma geral, mas com o estudo da mística do judaísmo, o estudo da parte mais íntima da Torá. Kabbalah, em geral, Kabbalah não é para qualquer um. A Kabbalah aí da internet é muito discutível e suspeita. Kabbalah veiculada na internet. Mas tem um outro assunto que é veiculado na internet e muito bem veiculado, e não é nada suspeito, que é a Hassidut, que é o âmago, que é a fina flor, que é o suprassumo da própria Kabbalah. E Hassidut
nós mudamos de óculos. Quando a pessoa está com óculos de grau errado, não adianta. Ela vai tentar ver as coisas, não vai conseguir ver direito. Ela vai no oculista, ela faz um novo exame da vista, e faz uma nova graduação das suas lentes, e quando ele coloca os óculos adequados, com a lente adequada, com o grau adequado, ele pensa, uau, agora estou vendo tudo melhor, mais límpido, mais claro, uau, estou com uma outra visão, uma visão diferente. Essa troca de lentes só é obtida, só é conseguida por meio do estudo da Hassidut, porque a filosofia hassídica é a parte da Torá que pode nos espiritualizar verdadeiramente. Outras partes da Torá, nem tanto. Kabbalah é inacessível. Tem umas aulas aí de uns rabinos, não vou citar nomes, de Israel, são aulas em hebraico. Rabinos que falam de Kabbalah, dão aulas de Zohar, mas pelo jeito que eles falam, você vê que eles têm uma delicadeza de uma pata de elefante. Eles não são nada refinados. Eles estão falando de informações da Kabbalah, mas não estão vivenciando a Kabbalah. E os caras são grossos, são gente meio grosseira. Mas como? Está falando de Kabbalah em hebraico, o cara é grosseiro, é grosso? É. Ele só está lidando com informações, ele não está se envolvendo verdadeiramente com Kabbalah. Por quê? Porque Kabbalah não é acessível para qualquer um, nem para aqueles que se apresentam como estudiosos da Kabbalah. Kabbalah é mais acessível para os tzadikim, não para as pessoas. Tá? Mesmo no povo de Israel, são pouquíssimos aqueles que se envolvem verdadeiramente com Kabbalah. Hassidut é diferente. Hassidut é para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, seja judeu, seja Ben-Noach, seja qualquer pessoa de todas as nações do mundo, qualquer ser humano estudando Hassidut, ele começa a se refinar. A Hassidut tem essa capacidade de refinar o ser humano, porque a partir da Hassidut ele vai desenvolver linhas de raciocínio, não somente para processar informações, mas para começar a imaginar o mundo espiritual e a atuação de Deus no mundo. E quando a gente começa a se exercitar nas informações e no um novo horizonte, uma nova perspectiva da atuação de Deus no mundo, nós olhamos a tudo e a todos com outras lentes, nós tiramos um óculos e colocamos outra lente, outro óculos. E com esse outro óculos, nós podemos sim desenvolver, além da fé em Deus, a confiança, a absoluta certeza que Deus pode nos responder a qualquer momento, diante de qualquer dificuldade. Rav Shimon, muito obrigada, Rav Shimon. Eu que agradeço a oportunidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar. Oi, quem é? É o Wellington. Como vai, Wellington? Tudo bem? Graças a Deus, Barotinho, tudo ótimo. Baruch Hashem, que bom te ouvir. Por favor. Nós sempre conversamos no WhatsApp. Agora nós estamos conversando no Zoom, mas em geral nós conversamos no WhatsApp, né? Pode falar, Wellington. Sim, Então, Rafa, sobre a redenção de Machia, né, que tá próximo. Eu gostaria de saber, que eu estava acompanhando uma notícia do Chile, acho que tá de Gabriel Boric, uma coisa assim, ele é extremista e antissemita. Eu gostaria de saber se a esquerda... Ele é um cara hostil, né? Eu estou preocupado com os judeus que moram lá no Chile. Eu tenho conhecidos lá no Chile. Sim, a minha irmã mora lá no Chile também. Então, na verdade, eu faço... Axé mesmo com governos hostis, hoje em dia existe um limite para hostilidade, né? Então, a Axé mesmo assim protege as comunidades. Hoje em dia, a Argentina ela sofre com um governo de esquerda, mas os judeus lá se viram. O antissemitismo lá na Argentina é muito maior que no Brasil. No Brasil quase não... o antissemitismo é velado. Lá na Argentina é um pouco mais revelado. No Chile tem, em geral, nos países latino-americanos, eles não são muito favoráveis aos judeus, né? No Brasil, um aspecto histórico.
No Brasil, oficialmente, não houve a Inquisição. O que fizeram quando houve delação dos praticantes, os judaizantes praticantes de atos judaicos, eles foram levados a Portugal e lá foram condenados e queimados vivos. Mas em outros países aqui da América Latina, como o Peru, onde mais além do Peru? Não sei, Argentina, Uruguai, eu acho principalmente Peru, ou talvez México, Peru, Argentina, Uruguai, esses países aqui chegou a ter autos de fé, de Inquisição. Eles chegaram a queimar o Deus vivo. Oi? Como? O México também teve bastante também história da Inquisição. O México tem um probleminha lá, não aí, vou generalizar. Generalizar é perigoso. Mas o tráfico, os chefes do tráfico de drogas entorpecentes na fronteira do México, eles competem em ruindade, em perversidade, com aqueles malucos da República Islâmica. Eu diria que os mexicanos, pelo menos do tráfico, eles são mais ruins ainda, porque eles são descendentes dos antigos astecas. E os astecas eram terríveis. Os astecas pegavam crianças pequeninas e torturavam, tirando gota por gota, quebrando ossinho por ossinho, arrancando olho das crianças pequeninas, porque eles acreditavam que quanto mais a criança sofresse, mais ela expiaria como oferenda aos deuses lá dos astecas, lá das pirâmides deles, expiaria o pecado do povo. Então, eles eram terríveis. Eles picavam as pessoas antes de matá-las, oferecendo a grandes estátuas. E uma parcela diminuta, espero que seja diminuta, do povo mexicano, particularmente o pessoal, os chefes do tráfico de entorpecentes e drogas, eles são terríveis. Tem uns vídeos aí na internet, eles não estão muito veiculados, de pessoas tendo do coração arrancado vivas. Tem uns vídeos aí produzidos na fronteira do México com os Estados Unidos, que, pelo amor de Deus, é muita ruindade em tão poucas pessoas. Como é possível o ser humano atingir um nível tal de ruindade, né? Então, agora, os governos podem ser antissemitas, esquerda, mas, de uma forma geral, Deus protege o povo de Israel hoje em dia. O Rebbe nos prometeu que o povo de Israel nunca sofreria uma perseguição coletiva até a revelação do Mashiach. E como o Mashiach está muito próximo, então nós estamos razoavelmente protegidos. Isso está ligado com fé e confiança em Deus. E com a proximidade do Mashiach. O Rebbe disse que a proximidade do Mashiach faz com que o nível de justiça hoje em dia no mundo seja maior do que de outrora. É ruim que a gente está observando um crescimento muito grande da esquerda no mundo, né? Nos Estados Unidos, aqui na América Latina. Será que seria também um cenário preparado para a redenção também? Acontecer de revés, né? O Biden acabando com os Estados Unidos, o Supremo aí também agindo de uma forma arbitrária, né? Coisa e tal. Tudo isso, mas, na verdade, é um aspecto positivo, que antigamente era comum os governos faltarem com justiça e as pessoas não tinham como se manifestar. Hoje em dia, o senso crítico é muito maior. Por isso, hoje em dia, nós podemos apontar as pessoas que agem à margem da justiça, porque o senso crítico da humanidade, de uma forma geral, é muito maior. Ou seja, a humanidade evoluiu. Ela já está, segundo as palavras do Rebbe, toda a humanidade está já preparada para a revelação do Mashiach, porque o senso crítico hoje em dia é outro. Significa que a maioria das pessoas do mundo são do bem e a minoria é que incomoda. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma observação? Muito bem, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma sequência da noite
maravilhosa, e assim como a noite ela é substituída na sequência pelo raiar de um novo dia, e a noite desse exílio já consiga se revelar no raiar de um novo dia sob forma de uma nova era com a tão almejada redenção. O Rebbe prometeu e ele há de cumprir, promessa e dívida, e o Rebbe nunca faltou com a palavra. Tudo aquilo que ele predisse aconteceu de fato, e também essa profecia, essa previsão do Rebbe, de que Mashiach vai se revelar nessa geração, será a qualquer momento, com Chesed verachamim, com bondade e piedade de Deus, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Laila Tov. Gute Nacht. Boa noite. Tchau, tchau.